Precisamos estar numa vida em que temos tanto I have prazer settled down quanto into information felicidade. processing Se life, alguém diz, eu and estou I'm numa not bored with vida it. de processamento de informação e eu não tô, isso não me How do you chateia, approach such a como a person? gente aborda uma pessoa assim? Suppose you are Supondo que você in charge of a whole bunch está a of young people cargo who de are um grupo de information jovens, processors, basically, processadores de addicted to informação, information process. basicamente, viciados And a yet the processamento parents de have recognized informação. that they have become E os morons. pais They perceberam que really eles do become ficaram morons, very meio underachievers that cannot really comprehend abobados anything. mesmo, não entendem nada, estão com a That performance they can have baixa. degrees. There Eles are podem surprising ter number of people today notas, who have tem um degrees. número grande de They gente manage que to tem get a boas degree somehow notas, conseguem ter and notas still e don't ainda assim understand não anything because entendem the nada de material nada, society porque a has sociedade constantly watered down the materialista integrating process ela and it now is totally. constantemente deixou o Some of you saw even processo devotee with whom you're affiliated. Of course, they assim are still in plano, né? Aristotelic Vocês University viram que a of Karachi, universidade a maybe qual that's estamos probably there's some afiliados é mentioning them. bastante But padrão, they né? get Não your é, PhD não é para student totally based on culpá-los, information. mas eles Anybody who estão gives dando o more, PhD nothing about totalmente meaning in it. baseado em informação, não tem nada sobre Okay, so significado that's what they, these people can nesse get degrees. diploma, né? Então, é, So how do you get é such a assim que person funciona, né, interested a graduação in em qualquer meaning? faculdade materialista. E como é que a gente faz uma The pessoa challenge, dessa se interessar em significado? Então, vocês and percebem o this is the desafio? thing. E esse é o tema You have to do realmente. it Você though. tem que Now fazer some of isso these people, apesar das they pessoas. themselves wake up to the Então, fact that algumas das their life has pessoas, become elas, unsatisfactory. elas começam a acordar para o Why does fato, it happen? né, por conta da Why vida life becomes delas unsatisfactory? estar At some point you start insatisfatória. noticing. Elas começam a notar isso em algum momento. So there is some built-in Existe unsatisfaction uma that insatisfação has happened to the human embutida condition. que acontece na condição Not guaranteed humana. by Não any tem means. It garantia does not de happen forma to any people. alguma That de too que tends to isso become visible faz now. com que a pessoa tenha One consciência time disso. happens in the young Normalmente age, acontece teenage. na época Teenage is da a very, very adolescência, important time for que é human um being, for tempo everyone. muito Why does it importante happen? para o ser humano. Coming of age, the famous Isso, phenomenon. então, Every culture has chegar na recognition of it. idade, né? Cada Every cultura culture. tem Why? reconhecimento Because disso, it is a very porque important time é where uma we become época aware muito of a new kind importante of em que a gente se emotion that I torna was not aware of ciente de um before. novo tipo de emoção que Sexuality. não tínhamos ciência antes, que é So, a very sexualidade. special time, Então é um something new tempo is muito happening in especial, algo my novo consciousness, acontece na minha and I consciência want to know. e eu quero This saber, spirit eu of quero I want to conhecer. know Esse what is espírito de new eu querer is a very good conhecer o opportunity. novo é uma oportunidade muito Similarly, boa. in Da the mesma middle maneira, age, something na very interesting meia-idade, takes place, algo muito which interessante is the acontece opposite. que é o oposto. Most people A maioria das handle sexuality pessoas in a very lidam com a superficial way, sexualidade de uma and forma then we bastante come to an mundana, equilibrium with e ourselves, aí chegamos and a we um thought equilíbrio that com life tudo in isso this e way will pensamos, always bom, go a vida on, dessa and forma then vai at sempre middle age at continuar, e some aí point na meia-idade, it em might algum get very momento, in e esse wide range. ponto pode variar amplamente, 20, 30 years variation easily. com Some people have in variações that de transition 20, like I did 30 in 37. anos. Some A people minha that have in like transição 27, 70. All começou aos depends. 37 da But what it is meia-idade, that para those outros é powers that 70, you aos thought 70, defines you, mas aqueles that you poderes self-image que that you have você made achava of que te you, definiam, all of a né, por sudden you conta da notice sua autoimagem, they're not de forever. repente você nota que There's a isso não é tendency of para sempre. decay, Existe uma plasticity of tendência à altered queda na tendency capacidade and the abilities that would de guarantee tendência my externa, success a habilidade in que vai taking that garantir o tendency meu to actual sucesso products and em levar achieving essa accomplishments in tendência the a outer world. produtos e That's realizações going no to mundo end someday externo, because isso I vai see a acabar em definite algum momento, porque waning eu of those vejo abilities. uma queda That's why definitiva the dessas West had always been
capacidades. Por exemplo, a capacidade sexual, os homens, sobretudo, e no Oriente é um pouco diferente, mas também capacidades em geral. E essa é a oportunidade que temos para escutarmos o outro lado, o outro drive, né? E esses são os dois drives que o Freud reconheceu em primeira mão na psicologia, o que nos move, né? O drive, né? O que é a força propulsora, no caso. Ele chamou de Eros, o que vai para fora, né? O drive que vai para fora. E Thanatos, que é a força que vai para dentro. Pulsão, né? Na verdade, pulsão de vida e pulsão de morte. O Thanatos é o deus da morte, né? Isso a gente chama de Yama. É reconhecido nos Upanishads também. Existe essa história famosa de Nachikheta que vai para o deus da morte para descobrir o mistério da realidade. E ele de fato é jovem, né? Um menino de 16 anos, e é nessa época que a gente começa a fazer questionamentos. E é muito interessante o que Niyama lhe diz. Para Nachikheta, a recomendação do Yama é que, dado todo o tipo de conhecimento, esse menino é muito corajoso, perseverante, destemido, e, portanto, ele recebe o conhecimento, mas aí também ele recebe algumas dádivas, alguns dons. E a recomendação é bem notável, ela diz, quando você use essas dádivas para realizações mundanas. Então, para um menino de 16 anos, a recomendação é diferente do que para um de 37 e 40. Em termos espirituais, para alguém de meia idade, então se diria que no modelo, que é só um modelo, nesse modelo, a interpretação era que para as pessoas de meia idade, na cultura indiana, e até certo ponto também nas culturas ocidentais, a recomendação é: vá para dentro, descubra quem você é. Ou na cultura indiana religiosa se diria, isso é tempo de você retornar para Deus, para o divino, e se tornar ciente de algumas virtudes e ir para o céu. O objetivo é ir na direção do céu. Essas eram as construções antigas, né, das coisas. Ambas respondem ao mesmo, mas a mesma necessidade, que é do que se trata tudo isso. Eu tenho duas forças propulsoras, uma para fora e uma para dentro, e a interpretação é diferente para um jovem, que é: fique no mundo, use a sua criatividade para fazer realizações, mas os outros caras mais velhos, para eles é dito: vá na direção de um diferente tipo de realização. Então, nos tempos modernos, podemos mudar isso um pouco, podemos dizer que o drive na direção de Thanatos não diz que você deve viver dessa forma, ir para o céu, só
com o uso condicionado das suas capacidades, não. A criatividade está envolvida nas duas recomendações. Uma é para o jovem, para usar para ir na direção da realização no mundo externo, que é a criatividade externa, e na meia-idade é usar essas propensões criativas para a criatividade interna. O Rajas vem do interno, ligado ao Thanatos, e abra mão dessas realizações externas, esse self externo, para você ir na direção da transformação, ao invés da orientação para fora, vá na orientação para dentro. E dessa forma, pelo mundo todo, nós construímos uma cultura em que inicialmente se foca em realizações externas, no final se afasta do mundo. Quando você alcança a meia-idade, você deve se afastar do mundo. O objetivo deve ser afastar-se do mundo. O que nos diz a ciência quântica? Agora estamos falando de cérebro. A ciência quântica sustenta o fato de que sim, temos que olhar para o cérebro, o veículo, né? O nosso veículo, o cérebro e o corpo. Vamos usar para os veículos que usamos. O problema importante nas tradições antigas é que eles não tinham muito conhecimento do veículo. O que nos diz o veículo? Então, aqui nós descobrimos que o veículo, de fato, nos dá uma forma condicionada, esses são os condicionamentos humanos que temos, e a criatividade externa, obviamente, está reconhecida em todas as sociedades e, portanto, o nosso conhecimento arquetípico que temos inerentemente, que nós temos a partir do inconsciente coletivo, nós usamos isso para realizações arquetípicas. E agora nós temos a ideia da criatividade interna, podemos usar esse conhecimento arquetípico também para mudar, fazer mudanças, mas quando devemos fazer isso? Devemos tomar a recomendação da antiguidade e fazer isso só quando estivermos na meia-idade, ou isso deveria estar disponível, inclusive para as crianças, adolescentes que estão nessa briga com a sexualidade? Devemos fazer isso em qualquer idade? E aí as questões podem se tornar realmente adequadas para todas as épocas e idades. Existe alguma razão para pensar de que devemos nos ater à forma como se fazia antigamente? Eu penso que nós devemos reconhecer que qualquer dicotomia é dicotomia, são comportamento limitante. Por que devemos praticar essas dicotomias e perpetuá-las? Sim, eu concordo que a maioria que está aqui certamente está mais para a meia-idade, é verdade, é um fato, mas também é verdade que alguns de vocês são bastante jovens. Quem tem menos de 40? Vamos ver. Eu achava que tinha mais. Vamos lá. Alguns não estão levantando a mão? Eu achei que 10 dos 40 alunos teriam menos de 40 anos. Bom, que seja.
Então, a questão é se deveria ser um treinamento diferente para quem tem menos versus quem tem mais de 40. Bom, através dos dados da neurociência, nós sabemos que, então, finalmente, todos aceitam que o cérebro pode mudar. Então, até metade do século XX, achava-se que o cérebro não mudava, uma ideia desastrosa. Se falava que depois dos 45 você só perde a criatividade. Por sorte, os meus ídolos eram bastante velhos, eu achava eles bem criativos, então eu consegui não ser influenciado por essas ideias. Então, essa é a questão. Nós encontramos pessoas criativas idosas o tempo todo. Como é que os neurocientistas podiam ignorar isso e continuar com o sistema de crenças que era, né, além da imaginação de qualquer um? Agora, por sorte, todos concordam que sim, o cérebro pode mudar. Então, o cérebro, ou esse recabeamento do cérebro se tornou um termo na moda. Se eu recabeio o meu cérebro, rewiring, e eu posso fazer isso a qualquer idade, então eu dou um reboot, né? Não, eu mudo as conexões cerebrais, na verdade. E se eu fizer isso na adolescência ou na meia-idade, quando eu vou atrás das realizações mais internas, isso é uma ideia. Mas a outra ideia é por que nós não reconhecemos uma coisa bem simples, que é que as tradições já nos dizem: a integração do interno com o externo. Certo? Então, por um lado, dizemos integre o interno e o externo, mas por que a gente põe limitações temporais nisso? É muito estranho. Estamos dizendo integre interno e externo e, ao mesmo tempo, dizemos que depois de uma certa idade, não. Só depois de uma certa idade que sim. E aí, o que está acontecendo? Isso não é científico. Os chineses já reconheceram há muito tempo o Yin e o Yang, as tendências de para dentro e para fora, a parte da criatividade Yin e Yang, no vital, no corpo vital. Isso deve ser expresso apenas na arena externa e a arena interna a partir de certa idade. Mas por quê? Por que há essa limitação peculiar sobre como usamos nossas facilidades criativas? Não poderia se usar com yoga em mente da integração e a qualquer idade? Os psicólogos infantis falam do conceito de diferenciação primeiro e depois integração. Os psicólogos do desenvolvimento dizem a mesma coisa. Primeiro você precisa se diferenciar, mas a lição da neurociência é muito clara. Nascemos como self quântico predominante. Temos evidência do self quântico predominante dos pequenos bebês. É por isso que demanda tanto tempo para separar a sua identidade da sua mãe. E nós temos, certamente, as pessoas já escreveram sobre isso, sua infância maravilhosa. Isso vem de onde? Do self quântico.
E aí mandamos-las para a escola, esperamos colocá-las na educação formal. E aí nós temos realizações no mundo externo, de repente dizemos, agora é tempo de fazer socializações no mundo interno, mude. E abra mão das realizações externas, entregue isso para os jovens. Isso começou no Ocidente primeiro e está sendo reconhecido em toda parte, que a realização, o desejo de realizações externas não desaparece só porque você está mais velho. A prerrogativa se mantém basicamente a mesma. Da mesma forma, a prerrogativa interna, se você fala com adolescentes que não são tão adictos a processamento de informação, mas sim estão na busca de significado, você pergunta por que você está atrás de significado, invariavelmente vão dizer, eu quero ser, talvez numa outra linguagem, não necessariamente a quântica, mas eu quero sentir entusiasmo, excitação, inspiração. Eles estão falando de consciência expandida, não só sentir a consciência expandida em sua atividade, mas também na sua vida. Eu quero viver de forma expandida. Como se vive de forma expandida fazendo criatividade externa somente? Somente na criatividade interna é que esse viver de forma expandida pode crescer, se desenvolver. Portanto, o tempo é chegado para nós avançarmos um passo na jornada de transformação. Então, transformar o cérebro. E como é que nós devemos fazer isso? Nós devemos fazer isso de forma a integrar o pensar e o sentir. Disso nós já falamos. E integrar o externo e o interno, a criatividade interna e externa.